Boa noite a todos. São 19 horas e 4 minutos. Vamos dar início ao quarto debate entre os candidatos a reitor e vice-reitor da Universidade Federal de São João del Rei. Agradeço a presença de todos. O nosso sistemático de debate funciona em blocos. Em um primeiro bloco, cada chapa vai dispor de 7 minutos para fazer a sua apresentação. Depois, cada chapa vai direcionar 3 perguntas para outra chapa, sendo que terá 1 minuto para formular a pergunta e a outra chapa terá 3 minutos para responder, com direito a réplica e tréplica, se desejarem, de 1 minuto cada. Em um terceiro momento, nós faremos as perguntas dos 3 segmentos: docentes, técnicos e discentes. Serão sorteadas 2 perguntas por segmento. Em um momento final, cada chapa vai dispor de 7 minutos para suas considerações finais. Estaremos recolhendo perguntas até o início do sorteio. Então, aqueles interessados em fazer perguntas aos candidatos podem se inscrever junto aos mesários. Eles estão do lado de fora, recolhendo as inscrições daqueles que se interessarem. Para darmos início ao nosso debate, gostaria de convidar a chapa 1, professor Sérgio e professor Marcelo, e a chapa 2, professor Raposo e professor Leonardo. Pois bem. Bom, dando início ao nosso debate, nós fizemos um sistema de alternância nas chapas. Quem começa nesse debate é a chapa 2, 7 minutos para suas apresentações iniciais. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o professor Marcelo, os colegas de trabalho, o professor Sérgio, os colegas. Gostaria de cumprimentar o comitê executivo, na pessoa do Bruno, cumprimentar aos colegas de trabalho, o professor Leonardo. Momento importante para todos nós, debater o futuro da UFSJ. A nossa chapa vem com a proposta da mudança e, nesse sentido, vamos começar relembrando momentos históricos da nossa UFSJ. O primeiro momento histórico foi em 87, quando essa universidade foi federalizada. Naquele momento foi realizado um grande processo de estatuíte. O segundo momento foi em 2002, quando passou de FUNREI para o FSJ. Naquele momento também foi realizado um grande congresso de estatuítes. O terceiro momento importante que vivemos hoje, é devido à expansão. Nos últimos 10 anos, nossa universidade cresceu muito em número de cursos, departamentos, em número de alunos, e assim como a nossa universidade cresceu em função do reúne, em função do expandir,
outras universidades da nossa região e do Brasil também cresceram, e todas elas estão reconhecendo o momento propício para realizar um congresso estatuinte, a exemplo do que foi feito em 2015 na nossa vizinha federal de Uberlândia. Então, o nosso primeiro projeto para os primeiros 6 meses de gestão, organizar a casa através de um congresso estatuinte de maneira paritária, com representação dos 3 segmentos. Em seguida, vamos, a partir do primeiro instante até o último do nosso dia de gestão, administrar a casa com transparência. E, em terceiro, realizar a descentralização orçamentária para dar autonomia administrativa aos campi, em especial aos campi fora de sede. Propostas macro, muito bem aceitas pela comunidade. Agora vou passar a palavra para o professor Léo, nosso colega, candidato a vice-reitor. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Sérgio, Marcelo, Bruno, eu cumprimento todo mundo aqui do Comitê Executivo. Boa noite para os professores, técnicos, alunos em questão. Boa noite a todos, né? E nós queremos aqui hoje levantar uma série de questões importantes dessa universidade. E é nesse sentido de levantar essas questões importantes é que nós estamos propondo mudança. Nós queremos levantar algumas reflexões aqui, né? Por exemplo, formação de professor, que é algo extremamente importante, que nós devemos começar a pensar na nossa universidade, a formação do professor. Quero dar um exemplo disso, da valorização do professor hoje. Hoje, os nossos professores que estão, por exemplo, no estágio supervisionado, a carga horária não conta. Eu acho isso incoerente, porque os professores orientam o estágio, uma série de questões, e dão as 8 horas ou 12 horas e a carga horária não conta. Nós temos que lutar para que a carga horária do professor conte do estágio supervisionado, que ele não conta. O PIBID é outra bandeira que nós temos que levantar também, porque hoje nós temos um PIBID extremamente importante, congregando todas as licenciaturas, e o PIBID não tem um espaço físico. Não tem um espaço físico, não tem uma secretária, não tem um computador. Eu acho que essa questão é uma questão importante que nós devemos levantar. A gente poderia também valorizar os movimentos estudantis, DCE, CAs, porque eu, quando fui aluno de graduação, eu participei dos movimentos estudantis. E eu acho que uma universidade só se faz forte quando tem um movimento estudantil forte também. Então, nós temos que valorizar a participação dos alunos, que eu acho extremamente importante. E a gente poderia também valorizar uma coisa importante, as nossas equipes de competição que nós temos aqui na UFRJ. Quando, por exemplo, o trem que voa foi segundo colocado numa competição mundial, nós não damos o devido destaque que eles mereciam. Porque para uma equipe do Brasil sair com recursos escassos até e ser a segunda melhor equipe do mundo, isso é motivo de alegria para a UFRJ, motivo de alegria para a comunidade. Então, essas coisas, essa valorização das pessoas é que nós estamos buscando. E outra coisa importante também, cabe ao reitor também levantar bandeiras. Eu acho que o reitor não tem que ficar só pensando nas coisas sem levantar bandeiras. Por exemplo, quando nós falamos aqui, e até por algumas pessoas fomos criticados, porque nós falamos que deveríamos lutar nos órgãos, ou pelo menos lançar a ideia da importância do Ciências Sem Fronteiras para as ciências humanas. Por que essa questão? Eu acho uma questão importante que nós temos que colocar. Não estamos falando que vamos fazer, mas é uma bandeira que temos que levantar. Não seria extremamente importante os nossos professores ver como é que é o ensino, por exemplo, em outros países? Trabalhar isso? Então é uma bandeira que nós temos que levantar aí. Então, diante de tantas questões importantes que nós temos para debater hoje, eu gostaria de pedir a todos vocês, principalmente os candidatos Sérgio e Marcelo, que nós possamos fazer um debate extremamente propositivo, da forma que essa comunidade merece, sem questões pessoais. Porque se nós queremos mudar a cara da política nacional que está hoje, que todos nós acreditamos, nós rechaçamos, nós temos que começar a mudança aqui dentro. Nós temos que ser exemplo. E as pessoas postulantes ao cargo de reitor e vice-reitor devem se ater apenas nas propostas. Ataque pessoal não leva nada a lugar nenhum. É isso que nós esperamos. E esperem que nós, eu e Raposo, faremos um debate só propositivo. Não terá de nossa parte nenhum ataque pessoal, porque a comunidade merece respeito. É isso que nós esperamos. Muito obrigado.
chapa 1. Boa noite. Eu gostaria de saudar os componentes da mesa, na pessoa do Bruno e do Lincoln, que aqui são presentes, também nossos adversários, o Leonardo, o Caso Aberto. Gostaria de saudar principalmente a comunidade, confessar da minha atenção quando olho para vocês, quando penso na responsabilidade a que nos candidatamos. A responsabilidade de um cargo que vai gerir essa universidade, da qual eu tenho tanto orgulho. Essa universidade que me recebeu há 26 anos, para a qual eu dediquei grande parte da minha vida. Gostaria de saudar em especial, pelas câmeras, a comunidade dos Campos Fora de Sede, com quem a gente teve a oportunidade de, por 3 momentos, debater os rumos que pretendemos imprimir a essa universidade nos próximos 4 anos. Eu queria falar um pouco dos últimos 4 anos, no período em que nós participamos da gestão, eu como vice-reitor, Marcelo como pró-reitor de graduação. Eu queria falar um pouco da satisfação que nós tivemos ao dar início a importantes obras civis, como o pavilhão de salas de aula do campus Dom Bosco, que está sendo construído ali atrás. O pavilhão de salas de aulas, que vai permitir que boa parte das aulas que são hoje lecionadas nesse prédio tradicional sejam deslocadas para lá, abrindo espaço para a expansão das atividades outras nesse campus, da pós-graduação, da pesquisa, dos grupos de pesquisa, dos grupos de estudo, das muitas atividades, inclusive do PIBID, que hoje estão restritas porque nos falta espaço físico. Mas nós, já no início de gestão, nos empenhamos em melhorar esse espaço físico. Do pavilhão do Santo Antônio, vai permitir acomodar melhor os quadros administrativos dessa universidade no antigo prédio do Campo Santo Antônio. Uma ideia que também surgiu no início da nossa gestão e pela qual nos empenhamos, mesmo durante a mais grave crise pela qual passou a Universidade Brasileira nos últimos 10 anos, e cuja construção está se encerrando. Segundo semestre desse ano, os 2 pavilhões estão prontos e nós poderemos começar a trabalhar lá. Eu queria falar um pouquinho das outras coisas que fizemos. Queria falar da instalação do RU, que fizemos no início da nossa gestão, o primeiro RU dessa universidade, ao qual se seguiram mais 3 nos campos fora de sede. E o próximo, o 5º, está sendo construído aqui nesse campus, ali atrás, e vai poder atender a comunidade desse campus. E se eleitos ainda esse ano, faremos o projeto, licitaremos e empenharemos a obra do RU do Campus Santo Antônio, fechando um RU por campus nessa universidade. É importante isso. Eu queria falar da expansão que nós fizemos das bolsas de monitoria, do número de bolsas de monitoria, do número de bolsas de iniciação científica, do número de bolsas de extensão, aumentando a oportunidade do estudo fora da sala de aula para os nossos estudantes. Eu queria falar do aumento do número de bolsas de assistência estudantil, que foi feito numa reformulação da política de assistência estudantil dessa universidade, uma política que incluiu muitos estudantes, que permitiu que nós dobrássemos o número de estudantes atendidos pela assistência estudantil nessa universidade. Mesmo no ano passado, durante a mais grave crise orçamentária pela qual passamos nos últimos 10 anos, pudemos expandir o número de bolsas de assistência estudantil. Eu queria falar um pouco da expansão dessa universidade que continua, do novo curso de medicina que está sendo desenvolvido nesse campus. Eu queria falar da ampliação do curso de computação, da ampliação do curso de economia, do novo curso de engenharia florestal lá em Sete Lagoas, de realizações importantes que temos que mostrar para essa comunidade. Eu queria falar da construção das políticas institucionais que estamos fazendo junto aos conselhos, porque nós temos a consciência de que quem faz essa universidade são os professores, os técnicos e os estudantes. Quem define as políticas institucionais não é o reitor numa canetada, numa portaria, é o conselho, analisando as questões representativas da nossa comunidade. É o conselho, o órgão de decisão sobre as políticas dessa universidade. E eu citaria como exemplo a política de ciência estudantil e as normas acadêmicas que foram discutidas na congregação e que estão agora em cada parte sendo analisadas pelo CONEP. Eu queria falar dos novos sistemas de gestão, tão condenados por alguns, dos novos sistemas de gestão que contratamos para instalação na nossa universidade e que vão permitir que ela se conheça melhor, que ela possa trabalhar melhor, que nós possamos eliminar o contato, possamos eliminar o intelecto e, finalmente, importar os dados do LAS. Eu queria falar de muita coisa, mas principalmente do orgulho que tem de ser o FSJ, de
trabalhar numa universidade que faz ensino, pesquisa e extensão de qualidade. E tem um conjunto de técnicos, professores e estudantes que não fica menor diante de ninguém. Muito obrigado. Quero saudar a mesa, Bruno, presidente do Comitê Executivo, saudar os nossos adversários Chapa 2, professor Carlos Alberto, professor Leonardo, saudar todas e todos os presentes nesse momento especial, nosso último debate, último momento de discutirmos propostas. Esse é o nosso objetivo, a discussão de propostas. É o momento de discutirmos o rumo que nós queremos na universidade, não só interno, mas também externamente. A autonomia universitária tão prezada por todos nós deve ser garantida. A recepção dos filhos no Brasil, nesta casa, oferecendo a melhor qualidade de ensino possível. Essa é uma característica central da chapa, olhar para as pessoas como se estivéssemos olhando para nós mesmos, porque nós nos enxergamos em cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. Nos enxergamos em qualquer cidadão brasileiro, independente se seja docente, técnico ou docente. Estamos aqui para congregar, estamos aqui para unir, estamos aqui para o exercício da autorreflexão crítica, estamos aqui para construir uma universidade melhor a cada dia. Por isso, nos submetemos ao crivo dessa comunidade acadêmica para que possamos apresentar as nossas propostas. Contamos com os senhores, nos apresentamos. Somos a Chapa 1, rumo à vitória. Vamos para o segundo bloco do nosso debate. Cada chapa vai direcionar 3 perguntas para a outra, tendo a chapa 1 minuto para fazer pergunta e a outra chapa 3 minutos para responder. E se desejar, réplica e tréplica de 1 minuto cada. Começando com a chapa 2, 1 minuto para a pergunta. Professor Marcelo, vocês prometeram que nessa gestão, estou aqui com as promessas da campanha de 4 anos atrás, vocês prometeram, nessa gestão, construir 2 refeitórios, um no CSA e outro no CDB, assim como espaços de convivência, melhorar a acessibilidade, o serviço de xerox, a segurança, dentre muitos outros. Os senhores não fizeram quase nada, e ao longo desses 4 anos, nos digam por que os alunos devem acreditar nessas promessas repetidas em seu programa, agora na campanha. Para quem queria começar o debate em alto nível, vai bem. Então, tenho 3 minutos. Tenho 3 minutos para falar da nossa gestão. Recebemos sim uma proposta de construção de refeitórios nesse campus e no campus Santo Antônio e pensávamos em implementá-la. Fomos conhecer uma experiência em Ouro Preto, onde funciona dessa forma. Um restaurante que distribui comida para outros restaurantes, por exemplo, em Mariana. A experiência é péssima. A comida chega fria. A comida vai cozinhando de um restaurante até o outro. Não é uma boa opção. Fomos lá, conhecemos, mudamos de ideia. Fomos fazer os restaurantes, fizemos os campos fora de sede, comida de boa qualidade, pessoas satisfeitas. Vamos repetir essa experiência aqui. Já licitamos, já empenhamos. Esse ano vamos construir o restaurante desse campus. Vamos ter que construir um projeto diferente no campus Santo Antônio, porque o espaço daquele campus já está esgotado. Mas vamos fazer esse ano e teremos no ano que vem. Melhoramos a segurança em vários campos, professor. No campus, no CETAM, instalamos o sistema de câmeras. Projeto piloto era para ser instalado em todos. A crise veio em outubro de 2014. Só não viu quem não quis. A crise veio, atingiu a todos com muita força. Em outras universidades, faltou pagamento de contas. Em outras universidades, foram demitidos terceirizados. Em outras universidades, foram cortadas bolsas. Na nossa universidade, preservamos as bolsas, preservamos os terceirizados, pagamos as contas em dia, passamos para 2016 sem um débito. Soubemos trabalhar com recursos. Podemos trabalhar com recursos que nos foram disponíveis. Não podemos fugir das metas. Continuamos trabalhando com as metas firmadas naquele momento.
Faltaram uns recursos para concluir o que pretendíamos. Eu lamento. Gostaria muito de estar aqui hoje com o restaurante já inaugurado, mas o corte de 2014 não deixou. Lamento, gostaria de estar aqui hoje com esse pátio já reformado, com um projeto que já trabalhamos, que ainda não está pronto, podemos refazê-lo, mas um projeto para fazer esse pátio um lugar mais bonito. Queremos fazer isso, estamos trabalhando para isso, faremos isso. A nossa história mostra o nosso compromisso com essa universidade. Ficar buscando no programa dos outros as falhas daquilo que não foi feito é muito fácil para quem entrega um jornal e não tem nenhuma proposta. Nenhuma proposta. Um minuto para em relação à questão da crise, gostaria de falar o seguinte: 2012 não teve crise, 2013 também não teve crise. A crise começou em meados de 2014. Mas mesmo com crise, nós achamos que a prioridade deve ser os estudantes. Porque a universidade, a finalidade da universidade é os estudantes, o bem-estar dos estudantes. Então, por que não temos nada de crise, nós temos que dar prioridade aos estudantes? Esse é o nosso compromisso, dar prioridade a isso. Em relação à questão do jornal, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos propostas, vocês têm nossos jornais, vocês têm no Facebook. A questão é que o tempo que nos foi dado foi menos de 24 horas. Então, nós não conseguimos, responder em tempo hábil. Acreditamos que não foi por maldade de ninguém, mas é que, infelizmente, 24 horas, e ainda mais em Corel Grau, nenhum de nós sabia mexer em Corel. Esse foi outro problema também. Então, em relação às nossas propostas, estão aí para que todos possam ver. Então é isso, por isso nós temos propostas. E a comunidade sabe que temos, tá? Obrigado. Eu achei que a gente ia discutir as propostas dos próximos 4 anos e não ficar recapitulando o passado. Mas eu estou até com uma dúvida, eu fico sempre perdido, viu, professor Carlos, professor Leonardo, em 2 debates, um no CAP e outro no CSL, vocês falaram que a sede não tinha problema algum, está filmado isso. Os senhores disseram que os nossos alunos são tratados muito melhor do que os campos fora de sede. Nós temos problemas aqui, claro que temos que resolver isso. Se não tivessem problemas, não precisaríamos de gestores. Precisamos ter um planejamento estratégico, precisamos fazer as nossas ações, trabalhar dentro do orçamento, trabalhar com seriedade para que nenhum aluno se prejudique. Nós fizemos muito. Foram 28 cursos reconhecidos, nenhum curso abaixo de 2. Foram 20 cursos do conceito 4, foram 3 cursos do conceito 5, 5 cursos do conceito 3. Outras universidades não conseguiram isso. A nossa universidade, apesar do tamanho que tinha e passou a ter, conseguimos fazer muito pelo povo e pelos alunos que aqui estão. Chapa 1 pergunta, chapa 2. Um minuto. Chapa 2. No seu plano de intenções, vocês abordam superficialmente a ampliação e desburocratização do Plano Nacional de Ciência Estudantil PNAES. Por favor, explique como os senhores, caso sejam eleitos, ampliarão o número de bolsas permanência na UFSJ. 3 minutos para a resposta. Bom, quando nós falamos dos penais, nós sabemos a importância dos penais para os alunos. E o que nós pensamos é o seguinte, que nós temos que ampliar os serviços penais. E para ampliar os serviços penais, nós precisamos de mais recursos. É preciso que venha mais recursos penais. Por exemplo, a questão da saúde é extremamente importante para os alunos da sede, mas importante também para os alunos fora de sede, que nem todos os alunos fora de sede têm essa assistência da saúde. A outra coisa importante que nós pensamos é o seguinte, uma coisa que nós temos que ver na UFSJ, e todos os alunos que vêm das ações afirmativas, lógico que a bolsa vai ser pelos finais, mas tem que pensar que todo aluno que vem pelas ações afirmativas deveria ter bolsa. Porque o aluno tem que entrar na universidade, ótimo, ele entra pelas ações afirmativas, mas e aí? E aí depois da permanência dele? O ideal é que nós fizéssemos uma política de ter 100% de bolsa para os alunos das ações afirmativas. Essa é uma questão importante. A outra questão importante dos finais também, que a gente deve ressaltar aqui, é outras questões também que podem ser colocadas, além de
monitoria, de uma série de questões que tem no finais. Então, nós gostaríamos de ampliar, sim, porque a assistência estudantil tem que ser uma finalidade na universidade. É porque é isso que vai permitir a permanência de vários alunos aqui na nossa instituição. E nós não queremos evasão, nós queremos que os alunos permaneçam. Vou passar para o professor Raposo, que vai complementar a resposta. O PENAIS, além dos programas de bolsa que a universidade oferece, colocando 4 auxílios em um único auxílio, nós queremos realmente ampliar, professor. O PENAIS oferece bolsa permanência, que é o PENAIS tem a bolsa permanência do governo do MEC, e no PENAIS tem, além das que estão sendo oferecidas aqui, podemos oferecer de maneira individualizada, tem auxílio moradia, pode ser uma só, auxílio alimentação também, auxílio transporte, outra, auxílio creche, outra. Sabe quem faz isso? A nossa Federal de Juiz de Fora aqui do lado. Além desses, tem auxílio à saúde, auxílio à inclusão digital, com inclusive podendo doar notebook e computadores para os alunos carentes, auxílio à cultura, auxílio ao esporte e apoio pedagógico. Então podemos sim ampliar o PENAIS com o seu recurso e fazer bolsas específicas para cada modalidade. Isso é o programa PENAIS que oferece. É simples, podemos fazer essa centralização, professor. E não como é feito hoje, que tem a Bolsa Permanência, que é um programa diferente, junto com mais 4 bolsas, num único auxílio de R$600. Caros membros da Chapa 2, diante da comunidade acadêmica, vocês demonstram profundo conhecimento. Bolsa Permanência não é do PENAIS, é um programa de Bolsa Permanência do governo federal para ação de pessoas em vulnerabilidade social. Uma bolsa de R$400 pagas para alunos de baixa renda, quilombolas e indígenas, de R$400 dobrando para essa segunda categoria. Bolsa Permanência é um programa da nossa instituição, porque só alunos que permanecem aqui 5 horas por dia podem ter essa bolsa. Nós temos 125 alunos em torno do curso de medicina que tem essa bolsa. A ação vai ser junto ao MEC para que no projeto de lei que estabelece o PENAIS como lei e garantia de política de Estado, seja incorporado isso também para que alunos em situação de vulnerabilidade social possam permanecer com êxito na universidade, concluindo o seu curso. Isso é o programa de bolsas permanentes. Encerrado. Perfeito. Essa é a definição. Só que na UFCJ, a Bolsa Permanência está junto com outras bolsas do PENAIS, ofertadas de um único auxílio de R$600. É isso que estamos fazendo. E está assim. Agora o que nós temos que fazer é oferecer diferente. Bolsa Permanência para essa finalidade é uma, no máximo R$400. E as outras auxílios do PENAIS queremos oferecer individualizados. É isso que nós temos que fazer, professor. A definição está aqui. A Federal de Juiz de Fora faz assim, como eu estou dizendo. Estive lá e conversei com o meu colega. E trouxe aqui o documento de laudo. Chapa 2, pergunta para a Chapa 1. 1 minuto. Professor, no último debate do CAP, nós vimos um relatório de prestação de contas do TCU, de 2014, que foi entregue uma obra de auditório no CAP. Essa obra conta inacabada e ela está lá prestada conta como um auditório climatizado. Tanto que fizemos o debate debaixo de uma tenda. Depois, aqui também na UFCETAN, nós temos uma piscina da educação física, em 2012, que consta que é o aquecimento dessa piscina. Só que essa aquecimento dessa piscina não existe. Tanto que os alunos da educação física hoje fazem aula nas águas santas, porque a água é extremamente gelada. Aí eu gostaria que o senhor explicasse essas duas situações e se isso é um modelo de gestão com cuidado com o dinheiro público.
3 minutos para a resposta. São 2 questões, vamos responder a primeira delas, analisando um pouco o que foi dito no CAP. É terrível. Um relatório enorme, elaborado por todos os setores administrativos da universidade, todo ano é elaborado com coordenação da Pró-Reitoria de Planejamento. Cada setor, cada divisão contribui com uma parte. A divisão de obras contribui com a sua. Um dos nossos servidores cometeu um pequeno deslize. E aí nós falamos do respeito e do debate de alto nível que nós pretendíamos ter hoje. Então, um dos nossos servidores cometeu um pequeno deslize. Ao fazer o relatório, esqueceu-se da supressão que havia sido feita no contrato de construção da biblioteca do CAP, suprimindo daquele contrato, por não haver concordância da empresa contratada, a finalização do auditório. Encaminhamos, por equívoco, esse relatório ao TCU. Esse relatório passou pelo Conselho Diretor dessa casa, sem que esse erro tivesse sido notado. Passou pelo Conselho Universitário dessa casa, sem que esse erro tivesse sido notado. Passou pelo TCU. Qual a consequência desse erro? Nenhuma. Manda-se um reparo ao TCU, comunicando que houve engano e que aquela obra não foi encerrada. Ponto. Não prejudica em nada, nada. Se o professor tem alguma razão para suspeitar da lisura da obra, deveria, como servidor público, levantar essa suspeita, permitir que se montasse a comissão de sindicância na casa para apurar esse erro. Se ele tem suspeitas da lisura, caso contrário, tudo que ele está fazendo é transformar numa tempestade, fazer uma tempestade num copo d'água. É só isso, querendo se valer do pequeno erro do servidor. Imagina se ele fosse reitor. Imagina se um servidor comete um pequeno erro, o que ele faria para esse servidor? Se a atitude dele aqui é de humilhá-lo publicamente, imagine se fosse reitor. Existe um sistema de aquecimento na piscina, o professor deve ter dificuldade de ver porque o sistema está lá. Ele se mostrou insuficiente, é preciso consertar. Não foi possível fazê-lo em 2014, como havíamos programado, razões óbvias, faltou recurso. Vamos fazê-lo em breve. Assim que assumimos a reitoria dessa universidade, o que faremos? Porque tenho certeza de que essa comunidade não vai fazer outra escolha. Vai nos apoiar e vai nos permitir continuar o trabalho de alta qualidade que tem sido feito nessa universidade. Não vai impor os nossos servidores na educação, que tem direito de resposta, seja aqui do alto do país. Então, pessoal, tirando o problema da culpa do servidor, vamos à piscina. Relatório de gestão 2012. Consta aqui o seguinte, a instalação do aquecimento de água da piscina, com área construída de 652 metros quadrados, o custo total foi de 530.341,39. Tem aqui o número do contrato, ainda tem um termo aditivo de 104.830, ambos celebrados, executados pela Visual Artefato de Alumínio e concluído em setembro de 2012. Se foi concluído em setembro de 2012 e até hoje não funciona, os alunos têm que sair do CETAM e ir para as Águas Santas, segunda e quarta-feira, 1h da tarde, fazer educação física no ônibus da universidade. Professor, esse relatório é o relatório da sua gestão. Está aqui, ó. Publicado pela UFSJ. É só colocar no Professor, esse processo de aquecimento da piscina, eu sou do Departamento de Ciência da Educação Física, esse processo começou em 2011, com empenho e execução. Infelizmente, o sistema sempre precisa de um sistema não complementar, mas precisa de um sistema principal que isso vai ser feito. Agora, eu queria falar sobre padrão de gestão, viu, Leonardo? Você poderia dizer para a comunidade acadêmica, né, depois vocês podem falar sobre isso, do equipamento que você comprou no DGEL, que é maior que a sala que você tinha programado para instalar, vai ter que levantar o pé direito, melhorar o piso, e até hoje não foi instalado e trouxe mais custos para nós na universidade, além de levar metade do laboratório de ensino junto com ele. Para acabar com essas práticas, por exemplo, é que nós temos os editais agora de laboratório de ensino, que você só pode comprar o equipamento se provar o lugar que você tem para instalar.
Então, achei que a gente ia discutir as propostas, se é para discutir padrão de gestão, a gente pode discutir os padrões também de quem administrou só um departamento e não toda uma universidade. Chapa 1 pergunta para Chapa 2. 1 minuto. Tirando os ataques, durante todos os debates, em nenhum momento nos fomos perguntados sobre aspectos das políticas das áreas fins da UFRJ, nem sobre ensino, nem sobre pesquisa, nem sobre extensão. Os aspectos da extensão, do que determina o Fórum Nacional, são distintos das áreas, por exemplo, da pesquisa, notadamente no que se propõe a iniciação científica. Nesse sentido, quais as propostas da Chapa 2 para a extensão? Uma vez que naquela relação de linha de ação, vocês falam apenas uma vez nesse assunto e aquele documento que está em cartório, tem lá só uma vez falando sobre extensão. O programa de extensão da UFRJ tem sido essencialmente reduzido ao governo cultural. Vamos colocar a projeto de extensão para outras ações. E iremos fazer essas ações em total consonância, objetivo fortalecer os programas existentes, fomentar e apoiar novas iniciativas que contemplem as áreas temáticas debatidas nacionalmente no Fórum do Projetor de Extensão. Certo? Passar para o professor Léo. Sobre a extensão, fiz a vontade de falar porque eu sou da Câmara de Extensão e faço extensão desde quando eu cheguei na universidade. Eu acho que uma coisa que nós temos que fazer na extensão é definir melhor as câmaras da extensão, porque a extensão são vários níveis que você tem, meio ambiente, ensino, educação, então deveria ter umas câmaras semelhantes ao que tem na própria, eu acho interessante. A questão das publicações da extensão também, já propus fazermos e-books, revistas dos projetos que a gente faz. Outra coisa que a extensão também tem que fazer é ampliar a sua relação com a comunidade, porque a universidade tem que estar inserida junto com a comunidade. Então a extensão é extremamente importante para a universidade, mas a extensão também tem que aumentar a interface dela com a pesquisa, que hoje já se faz um pouco, mas podemos aumentar essa interface também com a pesquisa. Então a extensão é algo extremamente prioritário para nós. Por quê? Eu sou extensionista desde que cheguei nessa universidade. E eu acho que a extensão pode melhorar muito, pode fazer várias coisas. Inclusive uma política de aumento dos programas de extensão e diminuição de projetos. Por que eu falo disso? Porque o projeto, a extensão, o importante é que tenha programas ao longo do tempo com a comunidade. O ideal da extensão é que tenha poucos projetos e mais programas. Porque os programas dão uma continuidade junto com a população, junto com a sociedade. Então o que nós queremos para a extensão é aumentar o número de programas, que é possível aumentar. E aí o que acontece? Quando se aumenta os programas, necessariamente os projetos vão diminuindo. E isso é extremamente positivo na extensão. Porque a extensão, se não tiver uma interface muito grande com a comunidade, e essa interface vem principalmente através dos programas, não só dos projetos. E hoje nós podemos, e a meta nossa é aumentar os programas e ter maior relação com a sociedade. É isso que nós pensamos. Professor Raposo, o senhor mais uma vez mostra que não conhece a nossa universidade. Não conhecer os programas de extensão dessa universidade, não conhecer as ações de extensão na área de saúde desenvolvidas lá em Divinópolis, pelo nosso curso de medicina, pelo nosso curso de enfermagem, pelo curso de farmácia, pelo curso de bioquímica, não conhecer as ações de extensão já desenvolvidas pelo curso de medicina deste campus, não conhecer as ações de extensão na área da educação. O PIBID é também extensão, não podemos esquecer isso. E fica PIBID, vamos trabalhar ou vamos? Não conhecer a ações de extensão dessa casa é impressionante, como o senhor, depois de tantos anos, não conhece. Vou parar aqui porque eu quero comentar e parabenizar o Leonardo, porque ele deu o nosso programa.
Ele falou direitinho o que está no nosso programa registrado. Parabéns, Leonardo. Continue lendo. Você pode aprender muito. Eu só queria falar que foi bem engraçado isso. É porque, na realidade, quem sabe que eu estou na casa, eu trabalho na extensão desde quando eu cheguei aqui nessa casa. Então eu entendo o que eu estou falando. Não preciso ler seus propósitos, Sérgio, porque eu faço. A minha atividade eu faço, ok? Eu tenho um projeto de extensão muito importante nessa universidade. É um projeto de aperfeiçoamento de professores de matemática do ensino médio, feito em parceria com o INPA, em que a gente reúne nas férias professores do ensino fundamental e médio, das escolas públicas, das escolas particulares, e oferecemos treinamentos, damos material didático, bolsa, fornecemos lanches e damos certificado para que os professores possam até adquirir progressão nas suas escolas, em parceria com o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que foi agraciado recentemente com o Prêmio Nobel de Matemática. Chapa 2, pergunta para a chapa 1. 1 minuto para a pergunta. Bom, nós temos observado e comprovado o abandono dos alunos da moradia estudantil no CETAM, devido à falta de transporte nos finais de semana e feriados. A subutilização da moradia, pois vários quartos vazios e temos alunos deixando a UFCJ por falta de moradia. A falta de manutenção da ciclovia no jogo de empurra-empurra, já que existe um convênio UFCJ e São João del Rei. A falta de apoio às repúblicas e aos movimentos estudantis e espaço físico para a rua, para o CEAS e DCE de qualidade. E a baixa qualidade da comida do RU, do qual os alunos falaram conosco. Aí eu gostaria de perguntar, por que vocês abandonaram os alunos nessa gestão? 3 minutos para a resposta. Em primeiro lugar, ao contrário do que a chapa 2 vive nos acusando, é preciso dizer que a UFCJ é muito mais do que São João del Rei. Ela é de Higienópolis, ela é de Sete Lagoas, ela é Ouro Branco. E nesses campos, assim como no CETAM, nós temos restaurantes universitários, que não tínhamos antes da nossa gestão. Falar em abandono. Nós só tínhamos, a moradia estudantil foi inaugurada durante a nossa gestão e a política de ocupação da moradia estudantil foi discutida com o DCE, com os TEAs, com os CEAs e aprovada pelo Conselho Universitário dessa instituição. E é essa política que tem sido seguida. O que acontece é que existe sim um interesse de muitos estudantes na manutenção da componente moradia da nossa Bolsa Paz, da nossa bolsa de auxílio ao estudante. Essa componente muitas vezes é mais interessante para o estudante que prefere morar numa república próximo ao campus em que ele estuda, aqui próximo ao Dom Bosco, lá próximo ao campus Santo Antônio. Não tem havido da nossa parte de maneira alguma abandono da moradia estudantil. Com relação ao problema do transporte, nós todos sabemos que é um problema do nosso município. Não sei o que aconteceu hoje, mas hoje devem ter sido abertos os envelopes da licitação de transporte público em São João del Rei. Torço, como cidadão de São João del Rei, como alguém que mora aqui há muitos anos, tenhamos de agora em diante um transporte público de melhor qualidade para toda a cidade e também para a universidade. Não tenho a menor satisfação com o transporte público que tem sido oferecido nos últimos anos. Aliás, não tenho nenhuma satisfação com o transporte público nessa cidade desde que mudei para cá há 26 anos. É um transporte de muito baixa qualidade. Espero que melhore. A nossa moradia foi construída lá no CETAM. Confesso que não fiquei satisfeito com a escolha do local, mas encontrei a moradia pronta. Encontramos eu e Valéria. Implementamos a moradia. Ela está lá, aberta, recebendo pessoas. É o melhor lugar? Confesso que acho que não. Preferiria que a moradia tivesse sido construída mais próxima do centro. Mas a universidade não dispunha naquela época de espaço físico, por isso entendo que ela tenha sido construída lá. Agora, acho também que não se pode reduzir o aluno à assistência estudantil. E olha,
comida do restaurante, antes que me esqueça. Recentemente, uma pesquisa de opinião mostrou que mais de 80% das pessoas que comem no restaurante consideram a comida boa ou ótima. Então, esse é o dado que nós temos. O nosso estudante não foi abandonado em momento algum. Nós trabalhamos também os outros aspectos da educação, a qualidade do ensino, a melhoria dos laboratórios de ensino de graduação, uma série de políticas para que o ensino, a atividade que eles desempenhar... Tempo encerrado. Bom, em relação ao RU, nós almoçamos em Sete Lagoas, almoçamos também no CAP, e aí um aluno sentado conosco falou assim: hoje o suco é amarelo, tem dia que ele é vermelho, e está licitado suco natural, só que a gente nunca tem suco natural, a gente tem suco amarelo, vermelho, azul, isso que eles falaram conosco. Além disso, nós almoçamos duas vezes foi linguiça. Aí nós perguntamos: mas é linguiça todo dia? Eu falei assim: não, o dia que é melhor é linguiça, porque tem dia que é pior. Falaram isso conosco. E outra coisa que eu gostaria de falar de Sertã, se não é o local adequado, por que não colocamos ônibus para os alunos no final de semana? Nós, se é inadequado, nós vamos deixar os alunos jogados lá? Por que não colocamos no Sertã? Por que não colocamos intercâmbio no final de semana e nós sabemos que pegar dentro do sertão, deixar dentro do almoço, dentro do Santo Antônio é possível? Pelo menos para que esses alunos possam sair e vir comer de fora, fazer alguma coisa, pelo menos alguns horários é possível. Então, nessa reforma que está inadequada, deixa para lá, nesse não. Nós queremos tratar das pessoas e isso nós achamos que está muito errado o tratamento das pessoas. Tempo encerrado. Eu não sei o tamanho do orçamento que vocês vão ter, mas eu conheço o tamanho do orçamento que nós temos e sei das dificuldades com que lidamos com esse orçamento. Então eu sei dos sonhos que nós temos e que não podemos realizar porque temos um orçamento de tamanho fixado pelo Ministério da Educação. Então muito do que queremos não podemos fazer. Quero falar um pouquinho só para o pessoal dos Campos Forest 7 que vai nos assistir. Estão vendo, gente? Aquele quadro róseo que eles pintavam para São João del Rei, dizendo que a sua vida era pior. Mentira. Mentira pura. Sabem dos problemas que temos aqui e que são iguais, porque tratamos os nossos campos de maneira igual. Sobre a ciclovia, ela não é construída em área da universidade, ela é construída em área pública. Nossa intervenção fora dos muros da universidade é limitada. Temos trabalhado com a prefeitura no sentido de melhorar a limpeza, mas há um problema que não é nem da prefeitura nem nosso, é da empresa que está construindo o centro de exposições, Centro de Convenções de São João del Rei, que está sujando e destruindo a nossa rua. Essa empresa que é nossa inimiga. Tempo encerrado. Chapa 1 pergunta para Chapa 2. 1 minuto para a pergunta. O plano de intenções da Chapa 2 não faz menção aos cursos de licenciatura, mas tendo em vista a resolução do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação número 02 de 2015, a Base Nacional Comum Curricular, o projeto de lei que se encontra em discussão na Comissão Especial de Câmara dos Deputados e o Plano Nacional de Educação, quais serão as ações dos senhores para as licenciaturas, caso sejam eleitos nessa consulta ao reitorado, nesse contexto que eu acabei de descrever? 3 minutos para a resposta. Bom, é legal falar das licenciaturas porque eu sou licenciado e sou das ciências humanas. E eu acho que é extremamente importante a gente melhorar as nossas licenciaturas no UFCJ. E essa melhoria passa quando a gente começarmos a contar a carga horária também dos professores do estágio supervisionado, que hoje não é contada. É um absurdo para mim não contar a carga horária dos professores do estágio supervisionado. A outra coisa, temos que melhorar também a questão dos nossos laboratórios de ensino. E dentro do laboratório, eu queria responder ao professor Marcelo, que é da delegação. Fui chefe de EGELPS durante 6 anos. Era para ser só um curso de licenciatura. Virou um curso de licenciatura, virou um curso de bacharelado e temos um programa de pós-graduação em 6 anos. Além disso, os equipamentos nós compramos sim, só que com autorização da reitoria. E não cabe o DGEL fazer as reformas. Quem tem que fazer as reformas é a reitoria, o espaço físico. Entendeu? Então, desde quando o chefe do departamento tem condições de fazer a reforma? Você sabe que não tem condições. Quem tem que fazer é a reitoria. Então não fizeram. Por isso os equipamentos estão lá. E estamos esperando até hoje eles montarem equipamentos para nós. Agora, em relação às licenciaturas, voltando às licenciaturas, eu gostaria também de falar que no laboratório de ensino nós temos que reforçar o PIBID, que o PIBID é extremamente importante. O PIBID vai fomentar as nossas licenciaturas.
Devemos investir também nos mestrados profissionais, na formação de professores. Nós temos uma série de ações que devem ser feitas na licenciatura. Tentar otimizar melhor os estágios também. E quando fui chefe de EGEL, meus colegas de EGEL não deixam de dizer que quando nós temos, às vezes, poucas bolsas de monitoria, uma decisão nossa do EGEL, proposta por mim, é que quando tiver pouca bolsa de monitoria, que essa monitoria seja destinada aos professores que trabalham com estágio. Então, nós sempre valorizamos a licenciatura. Eu, professor Leonardo, licenciado, sei exatamente as dificuldades da licenciatura. E nós temos que reforçar essas licenciaturas sim, no nosso campus. E existem várias formas, com os mestrados profissionais, com melhoria dos laboratórios de ensino, com melhor correção de estágio, melhorando a questão dos professores, sendo mais carga horária para os professores orientar esses alunos. Ou seja, tem uma série de coisas que nós podemos fazer, mas nós vamos fazer também coletivamente, juntando as licenciaturas e o PIBID. O PIBID é extremamente importante para nós. É isso aí. Mais uma vez, eles não conhecem a legislação da educação superior. A resolução 02 estabelece que até junho de 2016, 2017, nós vamos ter que reformular todas as licenciaturas. A DCN cobra isso. Só que tem problema nessa DCN em relação ao PNE, que cobra a primeira e segunda licenciaturas, que a DCN também cobra, mas entra em contradição uma com a outra, porque a DCN pede o ensino de licenciatura preferencialmente presencial, enquanto o PNE faz apostas para que o curso seja à distância. E não só isso, a reformulação da Base Nacional Comum traz um outro quadro da educação no país, da educação básica. Como se não bastasse, o Congresso discute nessa comissão especial que relatei a reformulação do ensino médio. E tudo isso acarretando em mudanças dentro da nossa universidade, que pode colocar em risco, inclusive, a autonomia universitária. Por isso, o que nós precisamos fazer, está no nosso programa, é a formulação de uma política institucional para a formação de professores da educação básica. Tempo encerrado. Tempo encerrado. Bom, se a questão ainda está sendo discutida, não virou ainda, nós temos que esperar a partir do momento que eu falei ainda, não é? Então, essa que é a grande questão. Né? Então, é o seguinte, tem que ser claro, quem está na gestão tem a obrigação de fazer essas coisas. A obrigação de fazer, não é verdade? Agora, à medida que nós vamos entrar, nós vamos fazer isso. E uma questão que nós temos também que levantar é o seguinte, além das licenciaturas, nós temos que ficar de olho em todos os cursos da UFRJ. Porque hoje nós temos, por exemplo, na UFRJ, apenas 7 cursos nota 5, 8 cursos nota 3 e o restante nota 4. Ou seja, nós temos mais cursos nota 3 do que nota 5. Eu acho isso preocupante. Numa Universidade Federal, nós devemos ter a maioria dos cursos nota 4 e 5. E nós temos que desempenhar para isso. É importante, não há problema ter isso. O problema é a gente não se empenhar para melhorar essa questão. Encerramos a segunda parte do nosso debate. Agora passaremos para a terceira parte, que é a pergunta do público, dos segmentos. Antes de passarmos para a parte das perguntas, gostaria de fazer um apelo à nossa comunidade acadêmica para se inscreverem como mesários de nosso processo de pesquisa, discentes, técnicos e docentes. Nós publicamos no Correio da Universidade, estamos também fazendo uma divulgação nas redes sociais, então estamos pedindo para aqueles que se interessarem em trabalhar como mesários em nosso processo de pesquisa. É uma função muito importante para a gente, para podermos dar continuidade a tudo isso. Então, quem puder se inscrever, nós agradecemos profundamente. Os mesários vão sortear agora as perguntas dos 3 segmentos. Vão ser 2 perguntas por segmento, sendo que primeira pergunta docente, segunda pergunta técnico, terceira pergunta discente. A pessoa que for sorteada vai se dirigir ao microfone aqui na frente e vai ter 1 minuto para fazer a pergunta. As perguntas devem ser direcionadas para as 2 chapas. Perguntas direcionadas a uma única chapa não serão respondidas. Fazendo a primeira sorteio entre o segmento docente.
572, Vicente Leão. Professor, 1 minuto para a pergunta. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar, dar sequência a esse bloco que acabou de se encerrar e dizer o seguinte: com relação às novas diretrizes curriculares da formação dos professores, que prevê a ampliação da carga horária, nós queríamos saber, quando eu digo nós, principalmente os professores que estão envolvidos com estágio, com o PIBID, os professores que trabalham com prática de ensino, nessa ampliação, qual é a proposta de vocês para a ampliação do número de professores para trabalhar com prática de ensino, tendo em vista que o curso não é de bacharelado, o curso é de licenciatura e as diretrizes prevêem a ampliação da carga horária para o curso de licenciatura? Porque são esses professores que trabalham com prática que vão assumir o LIF, que é o Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador, vão assumir o PIBID, vão assumir as disciplinas de prática e vão assumir a coordenação do estágio. E aí eu não fui autorizado a falar em nome dos meus colegas da prática de ensino, mas eu acho que encarna o sentimento deles. Queria saber qual é a proposta de vocês para essa área. Chapa 2 começa, 3 minutos para a resposta. Bom, primeiro, Vicente Leão, muito obrigado pela pergunta, foi ótimo. E quando o Vicente falou aqui, ele reflete a preocupação que eu tive desde o início aqui, se vocês verem minha sala, que os alunos, os professores que hoje são estágios provisionados não se contam a carga horária. A primeira coisa que tem que fazer é começar a contar a carga horária na UFCJ. E isso foi uma proposta colocada no Reúne, em que os alunos, os professores não contariam a carga horária. Eu acho isso um pouco discriminatório com as licenciaturas. Aí, levando por esse lado, nós temos que mostrar essa demanda de professores, principalmente em relação à prática de ensino. Eu acredito que aí nós temos que mostrar isso junto ao MEC e buscar essas vagas de professores junto ao MEC. Mostrar que nós temos uma defasagem de professores, mostrar que nós temos que aperfeiçoar a nossa questão das licenciaturas, mas, acima de tudo, que nós não conseguimos, hoje nós temos uma defasagem. E já que existe hoje uma política de reforço das licenciaturas, nós temos que fazer isso. Então é importante que nós façamos essa consulta junto ao MEC para que eles possam trazer as vagas. Porque nós sabemos que as vagas não tem como vir se não for via MEC. Só existe a possibilidade via MEC. Para isso nós temos que apresentar a demanda. E essa demanda nossa hoje de carga horária é alta, principalmente se nós tirarmos o estágio supervisionado. Então os professores dessa prática da licenciatura podem contar muito com o nosso apoio. Porque eu sou licenciado. Eu sei que é a importância das licenciaturas e eu sei como que é importante também. E nisso aí, dentro disso, sempre vamos reforçar também o PIBID, que o PIBID é extremamente importante para nós. Quero apenas saudar nosso colega que está levantando a plaquinha. É isso aí, estamos de acordo. Fica PIBID. Chapa 1, 3 minutos para a resposta. Vicente, boa pergunta. Já que a justificativa aqui não conhece a resolução, eu tenho que trazer a resolução. A resolução aumenta em 400 horas a licenciatura, ela passa para 3.200 horas. Eu fui vice-presidente do Fórum de Pró-Reitores de Ensino de Graduação o ano passado, e nós chamamos Luiz Dourado, relator do processo que cria, né, essa nova DCM, justamente para explicar isso. É uma preocupação nacional de todas as universidades federais, principalmente, sobre o impacto das 400 horas nos cursos de licenciatura, porque são 400 horas em gestão escolar. A ideia é que qualquer aluno de licenciatura, ou sair da licenciatura, possa assumir o papel de gestor na sua instituição. Isso ainda vai demandar muito debate na Secretaria de Educação Superior, porque a gente vai ter que conversar muito sobre isso. E a gente já tem feito isso. A gente protocolou também, algum tempo atrás, as pessoas podem falar tanto do PIBID, mas eu tenho muito orgulho de, junto com vários professores que estão aqui, de
temos fundado o PIBID em 2008, um grupo de 8 professores construindo o PIBID e ajudando, inclusive, que o PIBID fosse firmado lá na CAPES, porque o PIBID era uma grande incógnita e nós queríamos ele enquanto política de Estado que nós fizemos. A grande questão interna, Vicente, que nós temos que fazer é chamar todas as licenciaturas e todos os professores voltados para a formação de professores para discutirmos qual é o desenho curricular que as licenciaturas terão. E aí vem um outro problema, né? Agora o MEC começa a discutir até o ano que vem a história de residência do magistério. E como se não bastasse, na sexta-feira foi aprovada a nova DCM do ensino à distância. Então nós vamos ter que chamar as pessoas para constituir uma política institucional para a formação de professores de educação básica, mas não só para de professores, para profissionais também. Pensa na primeira licenciatura, a segunda licenciatura, se queremos isso, quais ações que nós vamos entrar. A defesa do PIBID já está feita na nova DCM, porque incorpora os programas de iniciação à docência, e vamos ter que conscientizar também toda a comunidade acadêmica da importância de se fazer isso. Eu não fui chefe de departamento, mas eu tenho a honra de pertencer ao Departamento de Ciências da Educação Física e Saúde, quando nós conseguimos constituir no departamento um grande coletivo que trabalha, por exemplo, com estágio e prática de ensino. Isso nos ajudou muito. O curso foi reconhecido inicialmente com 5, foi 4, no primeiro ENAD 5, no segundo ENAD 5, e agora por causa do processo de qualificação dos nossos docentes. Mas é assim que a gente começa a mudar a realidade das nossas licenciaturas. Só para esclarecer, se o estágio está previsto no PPC, aí a demanda do coletivo de professores, é contado assim a carga horária da professora. E a resolução de progressão e promoção também contabiliza a atividade de orientação de estágio na pontuação desse professor para ascender na sua carreira. Vamos sortear mais uma pergunta do segmento técnico e administrativo. Número 704, Maria Mônica Reis Moraim. Um minuto para a pergunta. Boa noite. Sou Mônica, trabalho na Prefeitura de Extensão. Eu gostaria de saber das chapas. Uma das chapas apresentou uma proposta de portaria para definição das 30 horas para os técnicos administrativos. E a outra chapa apresentou um anteprojeto de resolução. Gostaria que os senhores nos explicassem, por favor, a diferença entre esses instrumentos e qual as fragilidades e vamos dizer, as certezas e seguranças da outra. Tá? Obrigada. Chapão começa respondendo, 3 minutos para a resposta. Chapão. Ótimo. Mônica, muito obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de reafirmar o nosso compromisso com as 30 horas. Compromisso que firmamos no lançamento da nossa chapa, compromisso que voltamos a afirmar ao divulgar para a comunidade uma proposta de resolução que será encaminhada, depois de discutida com a comunidade, para o Conselho Universitário, para que se torne política institucional e não política de reitor. E a diferença fundamental para que seja algo que possa ser revogado pela vontade de um reitor, para que seja algo que seja objeto da decisão da universidade, algo que, uma vez concedido, não seja retirado pela vontade de um, mas seja garantido pela vontade do coletivo do Conselho Universitário. Essa é uma questão fundamental da nossa gestão. A nossa gestão irá, a todo momento, encaminhar aos conselhos as propostas de políticas institucionais, dotando as universidades de resoluções que nos digam para onde seguir, independente da pessoa que ocupa a reitoria. Esse é o aspecto fundamental que difere uma resolução do conselho, decisão de um coletivo, de uma portaria de um reitor, decisão individual. Quem faz a universidade são professores, técnicos e estudantes.
O reitor auxilia, apoia, lidera, mas ele não faz. Quem faz a universidade são vocês. Então a nossa proposta é resolução do Conselho. Como foi, por acaso, não por acaso, na UFMG, como foi na UFOP, como foi na URGS, como foi no IFE Sul de Minas, mais recentemente. Todas elas tomaram a decisão por resolução do Conselho Universitário. Então, essa é a grande diferença, esse é o nosso compromisso, o de dar a todos a estabilidade na decisão, por ser uma decisão colegiada. Chapa 2, 3 minutos para a resposta. Essa questão, inicialmente na campanha, não estava muito clara para a Chapa 1, mas para a Chapa 2 esteve clara e decidida desde o primeiro momento. Nós assumimos o compromisso de implantar às 30 horas, onde o decreto, onde a lei autoriza, e assumimos o compromisso de discutir com a comunidade a forma de implantação em toda a casa e para viabilizar a implantação em toda a casa, pensamos na estruturação da casa como um todo, através do projeto da Estatuinte. Agora, como nós vamos implementar já no primeiro dia, sem resto de dúvida, onde for possível, podemos até dizer alguns lugares. São lugares onde tem atendimento contínuo à comunidade, como por exemplo, DICOM, setor de patrimônio, setor de almoxarifado, biblioteca, enfermaria, entre outros. É isso que vamos fazer, de maneira clara, vamos colocar em prática imediatamente esses setores e outros que houver viabilidade. E, através da organização da casa, vamos preparar a casa para implementar em todas as unidades da casa, porque isso é importante não apenas para São João del Rei, mas em especial para os campos fora de sede, onde encontramos professores, e servidores que disseram para nós que entre o deslocamento da sua residência ao horário de trabalho na universidade e ao retorno para casa, eles chegam a passar 12 horas na universidade. Muitos disseram isso. Então, é importante para todos os servidores. Tá certo? Então, temos um compromisso assumido desde o primeiro dia, reafirmamos o nosso compromisso e vamos implantar. É por isso que, com muito orgulho, com muita honra, coloquei esse adesivo no peito. 30 horas já. Faz o sorteio agora com o segmento discente. Número 541, Danilo Pontes. Um minuto para a pergunta. Vou fazer a pergunta que foi elaborada pela executiva do TCE, apesar de alguns tópicos já foram respondidos, mas para ficar claro. Com base no levantamento de dados sobre a demanda dos alunos, a executiva do TCE deparou com a seguinte realidade: no que tange a assistência estudantil, a maioria dos alunos não tem acesso à informação dos seus direitos, como, por exemplo, médicos, psicólogos, dentistas. Temos uma moradia estudantil onde há muitas vagas ociosas, ao mesmo tempo em que acompanhamos diversos alunos desistindo do curso durante o ano de 2015, devido ao fato de não terem condições de se manter em São João del Rei. Uma moradia que está situada no campus afastado, onde a segurança é mínima e cujo acesso ao campus possui uma ciclovia que se encontra em péssimas condições e nem sequer possui iluminação. Há sérios problemas em todas as RUs da universidade, espaços físicos mínimos, filas gigantescas, entre outros problemas. Diante disso, como os candidatos pretendem resolver essa demanda, tendo em vista os constantes esforços na educação e, se eleito, os alunos serão prioridade para os candidatos? Chapa 2, 3 minutos para a resposta. Bom, Danilo, obrigado pela pergunta, foi ótima.
Eu acho que agora ficou claro que existe um problema mesmo em relação aos alunos dessa universidade. E uma coisa que eu gostaria de dizer em relação a isso é o RU, por exemplo, as filas intermináveis do RU. E às vezes o aluno fica no sol, na chuva, porque não tem uma cobertura. Por que não faz uma coisa simples, por exemplo, vende os chiques antecipados para a semana inteira, porque o aluno possa ter também? Por que não se faz, por exemplo, um cartão magnético, de forma que o aluno possa passar? São possibilidades. E o RU, nós vamos sempre garantir a comida da forma como está licitada. Se é suco natural, tem que ser suco natural. Não pode ter suco verde, suco amarelo, suco vermelho. Em relação à moradia universitária, a subutilização da moradia universitária é muito complicado, porque é o seguinte, nós temos as pessoas precisando morar, às vezes uma dificuldade tremenda, e a RU está ociosa. Eu não sei o número exato, mas me parece que hoje só tem 60 alunos na moradia universitária. E isso é muito baixo. Então, mas também colocar o aluno lá e não ter uma como ele se deslocar é problemático. Então, hoje nós temos que pensar nos alunos e colocar um ônibus lá no final de semana, sim, e feriados, para que o aluno possa se deslocar. Em relação à questão da segurança, é outra coisa que nós pensamos. Xerox também é outra coisa gravíssima nessa universidade que nunca se resolve. Por exemplo, no CETAM tem 2 máquinas Xerox para a comunidade inteira, praticamente. Aqui no Dom Bosco parece também que é 2 para a comunidade inteira. Por que não coloca uma? Pior ainda, né? Então, ou seja, por que não se faz a licitação, coloca 6 máquinas Xerox? Por que não coloca outras formas de Xerox? Ou seja, nós temos que pensar no aluno. E essa universidade tem pensado muito pouco no aluno nos últimos anos. E a prova disso é a forma como a gente vê as questões do aluno como colocado aqui pelo Danilo. A assistência estudantil, a questão da saúde também, é uma coisa importante e hoje é deficitária. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, eu, quanto aluno, eu fui de DCE, fui de CA, passei todos os movimentos estudantis. Eu quero dizer para vocês, entendo perfeitamente o que vocês estão passando. E a luta minha vai ser a luta pelos estudantes. Se vocês derem a oportunidade para eu, Raposo, assumir essa reitoria, vocês terão um de vocês na reitoria. Pode ter certeza disso. Chapa 1, 3 minutos para a resposta. A pergunta é longa, a resposta também deveria ser mais 3 minutos. Vamos lá. Xerox. Estamos passando por um problema no Xerox. Um problema causado por uma solução. Trabalhando junto aos professores, a disponibilização de textos através do portal didático. Com isso, as pessoas baixam o seu texto, imprimem em casa ou leem mesmo na tela do computador. A demanda caiu a 1/3 do que era antes. A demanda caiu a 1/3 do que era antes. O que aconteceu? A empresa que nos prestava o serviço de Xerox, eu queria ter garantido o meu direito à fala. A democracia implica isso. A empresa que nos prestava serviço de Xerox nos abandonou em janeiro. Fizemos licitação para o Sr. Leonardo. Esse é um serviço público. Não tivemos nenhuma empresa qualificada nessa licitação. Fizemos um contrato emergencial que vai até o fim desse semestre. Durante o semestre, vamos fazer um novo contrato e vamos buscar recuperar a qualidade de serviço que tivemos até o final do ano passado. Situação ruim que nenhum de nós gostaria de estar vivendo. Sobre a ciclovia, eu já disse, não é parte da universidade, não nos cabe cuidar dela, infelizmente. Mas ela tem sofrido muito com o problema da lama que desce daquela obra lá no centro de convenções. É um problema que tem sido trabalhado por nós. Agora, sobre a questão do restaurante, sobre as filas de restaurante, honestamente, quem foi presidente do DCE, como eu fui, você também foi do DCE, você conhece algum restaurante universitário que não tem alguma fila em algum momento? A gente tenta trabalhar, a gente tenta melhorar. A melhor forma é a gente aumentar o número de restaurantes. Aqui em São João, nós vamos diminuir a fila no restaurante do CETAM com a inauguração do restaurante do Campus Dom Bosco. As pessoas que estão aqui não vão se deslocar para lá para poder almoçar. Vamos fazer isso. Já licitamos, já entendemos, vamos construir esse ano e ano que vem teremos o restaurante. Eu acho uma coisa importante que o Marcelo tem citado sempre. Uma faixa que é no MEC que a gente não pode esquecer. Antes de decidir, pense no estudante. Estamos sempre pensando. Nunca nos esquecemos dos nossos estudantes. Nunca debochamos a opinião dos nossos estudantes, nem dos nossos colegas professores. Nunca fazemos caras e caretas. Mas é isso. Marcelo. Então, eu só queria complementar. Danilo, uma boa pergunta. Eu acho que uma
grande questão que nós temos que ver é que pessoas que se preocupam com estudantes não é período de campanha, não. Até porque o professor Leonardo, até um mês atrás, era da gestão e nunca trouxe nenhuma demanda dos estudantes. Agora, sala de aula que diz que é o professor. Eu tenho muito prazer de dizer para você que quando eu tive alunos, inclusive presos no quartel da Polícia Militar, tinha que ficar lá 10 horas acompanhando os alunos da engenharia elétrica que podem testemunhar, para que nada acontecesse com os alunos dentro do batalhão. É isso que a gente tem que se preocupar com os alunos. Tempo encerrado, tempo encerrado, tempo encerrado. Mais um sorteio agora, segmento docente. Número 568, Afonso de Alencastro. Um minuto para a pergunta. Boa noite a todos. Alô? Meu nome é Afonso, boa noite a todos. Sou professor de CIS e adjunto na PROF. Nós, nesses quase 4 anos, trabalhamos intensamente em tentar melhorar a qualidade e a qualificação dos nossos cursos de pós-graduação. Fizemos, portanto, uma demanda com sucesso junto à FAPEMIG, aumentamos, que é chamada Qualipós, um projeto, portanto, de apoio à nossa instituição, com cerca de 3 milhões no total para as nossas pós-graduações. Tá? Aumentamos também as nossas bolsas institucionais. Eu gostaria de perguntar aos candidatos, né, como é que eles veem ou que ações pretendem estabelecer para essa continuidade de uma visão de melhoria das nossas pós-graduações. Gostaria de comentar também. Tempo encerrado. Pois não, só isso. Chapa 1, 3 minutos para a resposta. Bom, a nossa proposta para pesquisa e para pós-graduação é bastante longa e está no nosso programa, que está no site da Comissão Eleitoral. Então, convido a todos a lerem o programa, que realmente é muito longo. A primeira coisa que nós temos que trabalhar, Afonso, é lembrar que a nossa pós-graduação é muito jovem. Há 10 anos, nós tínhamos apenas 2 programas de pós-graduação. Este ano, nós passaremos a 24 programas de pós-graduação. Isso é fundamental. Programas jovens são programas que têm conceito baixo. Muitos deles, mais de 6, se não me engano 8, ainda não passaram sequer pela sua primeira avaliação. Portanto, já tem, de cara, conceito 3. Precisamos trabalhar a melhoria do conceito dos nossos cursos de pós-graduação. De que forma? Em primeiro lugar, apoiando a publicação dos nossos professores. Durante os últimos 4 anos, nós tivemos que trabalhar muito essa questão do apoio à publicação de artigos, de trabalhos. Isso tem sido muito trabalhado. Conseguimos fazer algumas boas iniciativas e pretendemos ampliar essas iniciativas de apoio à publicação de trabalhos em revistas. Pretendemos também implantar o Qualipós. O Qualipós é um acordo firmado com a FAPEMIG que prevê investimentos de R$1,5 milhão por ano na pós-graduação, visando a melhoria dos conceitos dos cursos. Desses recursos, metade vem da FAPEMIG, metade vem da UFSJ. Vamos fazer o Qualipós funcionar, é fundamental. Vamos também, o orçamento nos permitindo, soltar aquele edital que havíamos preparado para apoio à pós-graduação, para aquisição de equipamentos e de reagentes para laboratórios de pesquisa, permitindo melhor desenvolvimento dos programas de pós-graduação também associados à pesquisa. Não, são tantas propostas que eu me perco, mas você falou um pouquinho quando eu me localizo? Não? Então,
Então vamos lá. Vamos lembrar tudo que a gente está propondo fazer, porque é tanta coisa. Os nossos editais de pesquisa, ampliação dos editais de pesquisa, apoio à publicação, a editora, Marcelo, me lembrando aqui agora, a editora da universidade, finalmente aprovamos o Conselho Universitário e começa a funcionar esse ano. É uma oportunidade de publicação para os nossos professores, em especial da área de humanas. Continuaremos a apoiar a qualificação do nosso corpo docente. Temos um programa, o PROSER, que é um programa que foi criado pensando no corpo técnico, mas que hoje atua fortemente no corpo docente. Ele permite a qualificação, uma vez que não existe mais mecanismo de apoio da CAPES para qualificações de docentes. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar levando à frente, apoiando nossos professores. Afinal, quem faz a pós-graduação são os professores, os técnicos e os estudantes. Esse é o dado fundamental. Temos que apoiá-los. Capa 2, 3 minutos para a resposta. Professor Afonso, muito obrigado pela pergunta. A pergunta é ótima. A pós-graduação tem que ser um carro-chefe de qualquer universidade. E eu acho que nós pensamos o seguinte, que hoje nós podemos fazer várias coisas. Primeiro, tem alguns laboratórios de ensino que são misturados com laboratórios de pesquisa. Então nós temos que primeiro também separar o que é laboratório de ensino e o que é laboratório de pesquisa, que hoje tem laboratórios simultâneos, isso é uma coisa importante. O processo de internacionalização da pós-graduação também é extremamente importante. Seria ideal que nós fechássemos mais convênios com a universidade de fora, com as nossas universidades aqui. E também parcerias com a universidade das universidades brasileiras também. A outra coisa que nós temos que apoiar também é que os professores possam publicar papers em línguas internacionais e para aí dar um subsídio para que o professor às vezes possa redigir um texto, um paper em inglês. Esse subsídio é importante. Então, ou seja, nós temos uma série de propostas para a pós-graduação. E a pós-graduação é importante. Outra coisa importante da pós-graduação é que a gente tem que pegar esses coordenadores de programa e ver o seguinte, os cursos nota 3, o que nós temos que fazer para virar o curso nota 4? Quais são as ações? Essas ações podem ser definidas coletivamente com os coordenadores de pós-graduação. Os cursos nota 4, quais são as metas para chegar ao curso nota 5? Nós também temos que fazer essa separação. Então, a pós-graduação ela é importante. Mas também gostaria de falar o seguinte, uma pós-graduação forte se faz com uma graduação forte. Então nós também temos que reforçar a graduação para que a nossa pós-graduação também seja uma pós-graduação forte. Então são uma série de ações que nós gostaríamos de implementar logo de início. Só complementando, também nós vamos viabilizar formas legais ágeis para a compra de insumos necessários à pesquisa, em razão da especificidade de alguns programas de pós-graduação e das pesquisas hoje desenvolvidas na UFSJ. Nós também estamos interessados em prover estrutura física para o PROFMAT, que é um programa de mestrado em matemática profissional que tem aqui e no CAP. É o único programa de nota 5 dessa instituição, para que ele possa ter o funcionamento autônomo do CAP e em São João del Rei, porque hoje tem um coordenador só para os dois programas. Tá? Vamos apoiar as propostas de mestrado profissionalizante, apoiar e induzir, em especial aqueles programas profissionalizantes que demandem a qualificação dos nossos técnicos administrativos, para facilitar a sua formação. Ou seja, temos sim bastante propostas para a pós-graduação e iremos implementá-las a partir do primeiro dia de nossa gestão. Muito obrigado. Faz um sorteio, segmento técnico e administrativo. Número 703, Luciano Viana da Silva. Um minuto para a pergunta. Boa noite a todos. Meu nome é Luciane Viana da Silva. Eu sou engenheira civil e trabalho na DIPROV. Bom, com o aumento que nós tivemos em todos os campos,
um aumento de infraestrutura e com a construção dos complexos de sala de aula que nós temos nos campos, eu gostaria de saber qual o plano de ação para a ocupação desses complexos de sala de aula que estão sendo construídos nos diversos campos. Obrigada. Chapa 2, 3 minutos para a resposta. Luciano, muito obrigado pela pergunta. Tá? Essa questão, Luciano, é extremamente importante. E aí eu vou te falar o seguinte, vou te responder como geógrafo que sou. Eu acho que nós temos que fazer um mapeamento de todos esses espaços físicos que estão sendo construídos, os que serão liderados, e a partir daí ver como que vai ser esse aproveitamento, de acordo com as demandas que os cursos têm. Então nós temos que levantar quais são as demandas dos cursos, quais são as demandas que tem para alguma coisa interativa, e aí fazer um mapeamento de todo o espaço físico e redistribuir da melhor maneira possível. Pois é, e aí nós vamos pegar e fazer. Então é o seguinte, a partir dessa demanda. Então não tem como você falar, assim, vai ser assim, esse assado, se você não tem um mapeamento de todo o espaço físico e com todas as pessoas que vão ocupar. Então temos que pegar isso, fazer essa ocupação, um mapeamento disso tudo. E aí nós estamos de acordo com as demandas prioritárias, vão ocupando esse espaço. Logicamente, futuramente, ver se precisa de outros espaços. Ok? Evidentemente, essa é uma questão que você está colocando de um programa que vocês estão executando na sua gestão. Vocês têm um mapeamento, vocês têm como implementá-lo. Perfeito. Não há questão nenhuma, não há problema sobre isso. Agora, quando nós assumirmos, nós vamos pegar esse mapeamento, vamos dimensioná-lo, vamos aprimorá-lo e vamos fazer as ações assertivas para que isso tudo funcione. É assim que as coisas funcionam, professora. Sua pergunta muito bem colocada. A professora engenheira foi muito bem colocada. Mas tem que entender o seguinte: eu não posso estar respondendo questões que estão extremamente relacionadas, intimamente relacionadas com as questões desenvolvidas na gestão atual. Não posso. Agora, ações futuras poderemos fazer sim. E por isso estamos dizendo, utilizaremos o que já está sendo feito no demissionamento e vamos dar sequência ao trabalho. Ok? Chapa 1, 3 minutos para a resposta. Bom, e começamos dizendo que a gente não fez nada. Então, o pavilhão de sala de aulas é um projeto fundamental para essa universidade. Nós temos na universidade 3 pavilhões em construção. O primeiro, lá no Campo Santo Antônio. O objetivo dele, o mapeamento feito para isso, foi permitir transferir para esse pavilhão todas as atividades acadêmicas e sala de aula daquele campus. A ideia é que aquele campus, os prédios tradicionais, os prédios antigos, possam ser ocupados pelas divisões, pelos setores administrativos dessa casa, que hoje ainda trabalham em condições insatisfatórias. Lugares apertados, quentes. Com o pavilhão, nós vamos levar a sala de aula para o pavilhão, separar a parte acadêmica da parte administrativa do Campo Santo Antônio e encontrar espaço para os nossos técnicos trabalharem em melhores condições. Inclusive, na discussão com a PROP e com a PROEX, vamos examinar a possibilidade que essas duas pró-reitorias, que hoje estão deslocadas, se juntem às outras, criando um ambiente de trabalho muito mais salutar, permitindo que a reitoria trabalhe junto com todos os pró-reitores, escute a todos eles com rapidez, discuta com todos eles as questões da universidade com muita tranquilidade. Então, Santo Antônio é isso. Dom Bosco, o plano original era o mesmo: tirar todas as salas de aula desse prédio, levar para o pavilhão de sala de aula e permitir que esse prédio fosse todo ele ocupado pela expansão das atividades desse campus. Expansão na pós-graduação, expansão na pesquisa, nos grupos de estudo, nas muitas atividades que esse campus desenvolve. Infelizmente, tivemos a crise, os meus adversários gostam de dizer que não existe. Tivemos a crise e não pudemos construir um prédio específico para a medicina. Ainda vamos construir. Até que esse prédio fique pronto, os 2 últimos andares vão ser ocupados pela medicina, pelo departamento de medicina, laboratórios, salas de professores, locais de estudo relacionados ao departamento de medicina. Os 2 primeiros andares vão ser dedicados a estudantes deste campus, desocupando alguns espaços de sala de aula que possam ser utilizados, então, para a expansão das atividades desse campus. Nesse campus nós temos salas de professores que eu realmente me sinto triste de ver. Gostaria muito de dar a eles condições melhores de trabalho, e o pavilhão foi pensado para isso.
Lá em Sete Lagoas, para completar, nós temos os novos cursos, né? O curso de engenharia florestal já é iniciado. Temos os problemas atuais ainda de espaço físico, nos cursos de agronomia e de alimentos, e no bacharelado, interdisciplinar e biosistemas, que vão ser resolvidos com o deslocamento da sala de aula para o pavilhão de sala de aula. E vamos poder abrigar lá professores, laboratórios do curso de florestal. Então é isso, são obras importantíssimas que permitem que essa universidade cresça em qualidade. Preocupação com o aluno, sim, sempre. Tempo encerrado. Última pergunta, sorteio da pergunta do segmento discente. Número 515, Ana Luísa Lima Grande. Um minuto para a pergunta. Boa noite. A gente já comentou sobre a situação de todos os campos que estão acontecendo, mas a gente queria saber também sobre como que os alunos com deficiência vão chegar a esses lugares para aula. A acessibilidade também não se trata só dessa questão de chegar a lugares, mas deficientes auditivos, deficientes visuais. Como que vai ser a adaptação da universidade frente a esses estudantes trabalhadores também? Três minutos, chapa 1. A nossa preocupação com a enorme diversidade dos nossos estudantes marcou a última gestão e vai continuar na próxima. Alguém gritou do LGBT, eu me lembrei que agora da resolução que aprovamos no nosso Conselho Universitário, aprovando o uso do nome social na nossa universidade. Então, não tenho dúvida disso. Foi aprovado no Conselho. A questão da acessibilidade. Vamos continuar trabalhando. Os novos prédios já são prédios, eu não estou te vendo, está escondido. Ah não, está ali, desculpa. Então, os novos prédios já são todos eles projetados com condições de acessibilidade muito melhor. Eu te convido a conhecer o pavilhão de sala de aulas e lá nós já temos condições bem melhores, elevadores mais largos, locais de marcação de espaço para deficientes visuais, tudo isso é resolvido. Os novos prédios, teremos que trabalhar os velhos sem problema, em especial o Campo Santo Antônio. Nesse campo já houve um trabalho que é importante, a partir da nossa professora Edivalda, uma pessoa que a gente tem muito carinho, que tem nos auxiliado muito. Mas precisamos levar isso para Santo Antônio. E precisamos trabalhar os espaços entre prédios. Esse é o problema que nós temos. Começamos a trabalhar esse aspecto, mas é um aspecto ainda a ser desenvolvido. Tem custo e a gente tem que fazer na medida do que a gente consegue. As nossas pernas, em 2015, deram conta de não interromper a obra. Foi o que deu para fazer em 2015. Quando o nosso projeto para 2015 era exatamente trabalhar as questões de espaço de lazer, as questões de acessibilidade entre prédios. Esse era o plano. O corte de despesa nos impediu de concluí-lo. Mas vamos continuar. A conclusão dos prédios, ano passado, nós conseguimos empenhar todos os valores necessários para concluir esses pavilhões de sala de aula. Começamos esse ano com orçamento limpo. Podemos trabalhar, a partir desse ano, esses aspectos fundamentais da universidade. Acessibilidade, espaços de lazer, de prática esportiva, expansão da nossa rede Wi-Fi, todas essas coisas que gostaríamos de ter feito, mas que fomos impedidos por um orçamento muito restrito que tivemos no ano passado. E só ressaltando que acho que esse é um desafio que nós temos na sociedade como um todo. Lembrando que há algumas décadas as pessoas eram segregadas, escondidas nas suas casas. Nós precisamos avançar no sentido democrático de trazer essas pessoas à vista da sociedade. Agora temos que assegurar que elas têm o direito de se locomover, de estar dentro da sociedade participando, e não à margem.
Esse é o problema em todas as universidades com a expansão, prédios antigos, sem orçamento federal para a adequação desses espaços. Como acontece em prefeituras e estados também. Agora, a grande questão que nós temos que ter é que nós temos que levar essa demanda não só no MEC, mas também no Congresso Nacional para conseguirmos assegurar que essas pessoas possam estar participando dessa sociedade que nós queremos que seja igualitária. Chapa 2, 3 minutos para a resposta. Ana Luísa, né? Ana Luísa, muito obrigado pela pergunta, foi uma ótima pergunta. Ana Luísa, a questão da acessibilidade é uma obrigação, é lei, ela deveria ser implementada em toda a universidade há muito tempo, mesmo nos prédios antigos, porque isso é uma lei. E aí eu penso o seguinte, como foi dito aqui, a prioridade então não, se o recurso está escasso, a prioridade tinha que ser prédio, tinha que ser as pessoas. Então nós deveríamos ter investido mais nas pessoas, na acessibilidade, melhorar a acessibilidade de todos os campos que nós temos, não só aqui, fora de sede também. Então essa questão, eu acho que é extremamente importante, dar prioridade às pessoas. O que eles têm que fazer, como está foi dito aqui, fazer escolhas. Dentro dessas escolhas, quais são as prioridades? Os prédios ou as pessoas? Na minha visão, a prioridade são as pessoas, principalmente as pessoas que necessitam de portador de necessidades especiais. Essa tem que ser uma bandeira, tá? Muito obrigado. Estou complementando, lá no Paropeba, o pessoal do DCE informou que tinha um aluno que largou o curso porque lá não tem acessibilidade nenhuma. Agora, nós podemos propor a acessibilidade a todos através de busca de recursos no MEC, através de restauração dos prédios. Isso aí sim nós podemos propor, porque nós vamos iniciar um trabalho. Entendemos essa necessidade e vamos iniciar um trabalho voltado para essa necessidade. Agora, quem está no projeto da universidade, administrando a casa há 20 anos, e em especial os dois candidatos, nossos colegas, o amigo Sérgio e o amigo Marcelo, que estão nessa administração há 4, a resposta que deveria dar para os alunos nesse item é o que fizeram para a acessibilidade e não o que vão fazer. É isso que temos para dizer. Agradecemos toda a comunidade acadêmica pela participação. Agora vamos para o nosso último momento do debate e cada chapa vai dispor de 7 minutos para fazer esse encerramento. Gostaria de convidar a todos a comparecer no dia 17 de março, quinta-feira próxima, e dar sua opinião sobre os candidatos a reitor e vice-reitor de nossa universidade. E novamente fazer um apelo do Comitê Executivo para a inscrição de mesários nos campi da universidade. Chapa 1, 7 minutos para suas considerações finais. Bom, nesse momento que a gente está encerrando o último debate dessa campanha eleitoral, eu gostaria de começar agradecendo muito aos professores, aos técnicos, aos estudantes, que no final de janeiro e no início de fevereiro, ainda durante o recesso escolar, colaboraram conosco na elaboração de um programa, pensando essa universidade nos próximos 4 anos. Gostaria muito de agradecer o trabalho de todos eles e de dizer, e de me comprometer com eles, de que eleito na quinta-feira, irei lutar até o último dia para realizar cada uma das metas que fixamos nesse programa. Irei lutar sabendo que estaremos num período de extrema dificuldade para a universidade. Não é possível viver o Brasil sem olhar para o lado de fora e ver a grave crise econômica e orçamentária em que vivemos. Serão anos difíceis. Para superarmos esses anos difíceis, teremos que, como sempre fizemos, continuar unidos, continuar a trabalhar juntos pelo desenvolvimento desta universidade. Foi assim que na década de 90, quando a pior situação da universidade brasileira foi encontrada, quando não conseguimos contratar um técnico e passamos de 94 a 2004 sem substituir uma perda de técnico administrativo, foi assim que superamos aquelas dificuldades. Foi assim que naquela década, quando nossos professores, colegas se aposentavam e nós não recebíamos autorização para contratar professores, nós superamos aquelas dificuldades. Foi assim que essa universidade sobreviveu àquele momento negro na história da universidade brasileira. Sobreviveu com tanta força e se fortaleceu nessa luta
que quando a oportunidade veio para crescer, saímos de uma universidade de pouco mais de 200 professores para uma de mais de 800, quase 900. Saímos de pouco mais de 3 mil vagas para mais de 13 mil vagas docentes. Sobrevivemos com força, nos preparamos para os desafios futuros. Estou aqui convidando vocês a, nos próximos 4 anos, não nos apoiar só na eleição na quinta-feira, mas nos apoiar nos próximos 4 anos de gestão, fortalecendo essa instituição, preparando essa instituição para um momento futuro, um momento melhor. Estaremos trabalhando ao longo dos próximos 4 anos na superação das dificuldades dessa universidade. Diz o ditado que Roma não foi feita num dia, universidade também não. Não se faz um dia para o outro. Faz passo a passo, na insistência, no trabalho intensivo de cada um de nós. Faça com seriedade, não com promessas vazias. Faça com compromisso, com metas estabelecidas que buscamos até o fim, sabendo que, quando se fixa uma meta, é sempre possível que não consigamos alcançá-la. Mas é preciso buscar essa meta, é preciso trabalhar por essa meta, é preciso estar junto com a comunidade a todo momento, buscando alcançar essas metas. Os últimos 4 anos foram anos frutíferos para essa universidade, anos importantes. Evoluímos a assistência estudantil, instalamos os nossos RUs, os primeiros 4, faltam 2. Um já está contratado, o outro nós faremos. Instalamos a primeira moradia. Tem problemas, foi discutido com o TCE. Podemos melhorar a resolução? Vamos discutir com a comunidade. Vamos nos manter abertos ao debate com a comunidade. Não iremos criticar quem veio antes, sem olhar a circunstância pela qual aquela pessoa passou. Não vamos nos esquecer das dificuldades por que essa universidade foi construída, do trabalho importante daqueles que nos precederam. Vamos trabalhar juntos com vocês. Vamos trabalhar por uma universidade que tenha, que continue a ter, que melhore a qualidade do seu ensino, da sua pesquisa, da sua extensão. Vamos trabalhar junto com os sindicatos pelas suas metas, mas respeitando a sua autonomia. Não iremos interferir em suas atividades. Vamos trabalhar pela implantação das 30 horas, promessa de primeira hora da nossa chapa. Vamos trabalhar pela melhoria da pós-graduação, pela melhoria da graduação, pela melhoria da extensão, como fizemos ao longo dos 4 anos, e só quem é cego ou não quer ver, não viu. Porque trabalhamos com vocês a todos os instantes. Convido vocês a estarem juntos conosco na quinta-feira e nos próximos 4 anos. Chapa 1, UFSJ em movimento. Vamos manter o movimento. A direção é certa, é a de uma grande universidade. Muito obrigado. Eu quero, antes de tudo, agradecer as pessoas que nos acompanharam ao longo desse período de campanha. Quero agradecer as pessoas que receberam 9 anos e 7 meses nessa casa, um abraço fraternal e mostraram o que é a solidariedade. Quero agradecer técnicos, professores, principalmente os alunos com quem aprendi no campo da educação, que sou um sujeito inacabado e, como tal, não tenho resposta para todos. Eu sou adulto, eu tenho adultez, e como tal, eu sei quais são as minhas limitações e, como um sujeito solitário, não construirei nada. Por isso precisamos construir no coletivo, na melhor tradição da dialética. Eu sei que erro, eu sei que acerto, eu sei que construo coletivamente com todos os sujeitos. Eu quero pedir para vocês, eu não uso o termo reunir. Reunir tem data e hora marcada, acaba. Eu gosto do termo união. Estejamos unidos. Eu também fui do movimento estudantil, fui do CA, fui do DCE, fui da UNE e aprendi na luta com os estudantes da minha época forjar a camaradagem e nunca ser um traidor de uma causa. Não sou traidor de causa. Eu luto pela educação. Eu luto pela educação do meu país. Eu luto pelas pessoas, porque eu me vejo nas pessoas. Eu me vejo o sujeito mais humilde desse país. Por isso, senhoras e senhores, solicito a todos que vão para casa, pensem em tudo que ouviram e leram, e no dia 17, votem na chapa 1. Unidos em todos os campos, um único pensamento.
São todos o FSJ. Muito obrigado. Chapa 2, 7 minutos para o seu encerramento de considerações finais. Eu gostaria de fazer primeiro aqui os meus agradecimentos. Gostaria de agradecer todos os professores dessa caminhada aqui que nós conversamos, agradecer todos os técnicos administrativos, todos os alunos e um agradecimento especial à minha companheira Mara, que está aqui na frente, pela paciência, pelo carinho comigo. Muito obrigado, viu, Mara? Você foi muito bacana comigo nesse momento. Nós passamos muito tempo aí longe, distante, mas valeu a pena, estamos aqui hoje. E eu gostaria também de falar o seguinte: nós somos da chapa da mudança, nós somos da chapa da renovação dessa universidade. E as pessoas, quando nos veem, falam assim: vocês são ousados, vocês são corajosos. Fomos sim, ousados, corajosos, porque nós queremos mudança, nós queremos renovação. E a nossa campanha foi crescendo pouco a pouco, e cresceu bastante. Por quê que cresceu? Porque as pessoas veem a verdade nos nossos olhos, veem a verdade nos nossos corações. E nós estamos aqui exatamente para mudar e dar a melhor qualidade de vida para os nossa comunidade acadêmica, sejam os alunos, sejam os professores, sejam os técnicos administrativos. E em especial aos alunos, eu gostaria de dizer, e repito aqui, o dia que nós tivermos, se vocês derem o voto de confiança a nós, no dia 17, saibam que terá um de vocês comigo na reitoria. Eu, mais do que nunca, estudante que fui, de uma licenciatura, no curso noturno que fiz em Belo Horizonte, trabalhava o dia inteiro para fazer as coisas, e eu sei da dificuldade que vocês passam. Então, prezados alunos, contem comigo, sempre estarei ao lado de vocês. Muito obrigado. Então, esse é o momento que nós vamos terminar o nosso agradecimento pleno a toda a comunidade universitária, os técnicos administrativos, os quais conversamos e desculpamos publicamente aqueles que não tivemos tempo de conversar, mas receptividade a nossas propostas foram enormes. Estamos muito felizes em ter pensado algo que vai ao encontro do anseio dos técnicos administrativos. Agora, os técnicos administrativos nessa casa terão a oportunidade de resgatar sonhos que estavam esquecidos, e na nossa gestão esses sonhos virão à tona e serão realizados. Podem ter certeza, meus queridos amigos técnicos administrativos, os sonhos de vocês serão realizados na nossa gestão. Para os nossos queridos alunos, pude encontrar dificuldades sobre o problema de assistência estudantil, sobre o problema de acessibilidade, sobre os problemas de acomodação dos alunos, a falta de uma área de espaço físico de lazer, sobre espaço de convivência, principalmente nos campos fora de sede, onde na hora do almoço, no intervalo do almoço, pude encontrar nossos alunos deitados no chão, fazendo as cochilas de travesseiro, como se a nossa universidade fosse uma rodoviária no final de ano. Isso vai mudar. Isso vai mudar, porque nós vamos, se a questão for a crise, nós não vamos culpar a crise, nós vamos priorizar, e vamos priorizar o bem-estar das pessoas. Não vamos mais construir, vamos terminar o que está sendo construído e vamos priorizar o ser humano. Isso é que é importante. Vamos resolver as questões imediatas que é tanto aflige nossos alunos. Para os nossos queridos professores, nós temos a dizer o seguinte: é simplesmente o que vários disseram para nós. Eu perguntava para os colegas: o que é que vocês mais precisam? Eles diziam: professor, nós precisamos trabalhar com tranquilidade. Claro, vocês terão a tranquilidade. Nós vamos nos empenhar para que os professores tenham as melhores condições de pesquisa e de ensino, para que possam desenvolver os seus projetos com bastante eficiência,
trazendo recursos através dos órgãos de fomento e implementando na casa os laboratórios de pesquisa, os laboratórios de ensino, os quais vamos estar sempre preocupados em manter a qualidade adequada para o seu funcionamento. Então, meus queridos amigos, lembrando um conterrâneo, conhecido de vocês, Geraldo Vandré: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a hora é agora. Agora é a hora da mudança. A mudança está em nossas mãos. Então, dia 17, quinta-feira, vamos dar um voto pela mudança. E a mudança é essencial para a evolução. Estamos muito satisfeitos por tudo que fizemos e pela aceitação das nossas propostas macro, que são organizar a casa, uma coisa importante, porque sem organização não há crescimento sustentável. Essa é a proposta macro. A outra proposta, que foi muito bem aceita, que deveria ser, não deveria ser nem proposta, deveria ser natural, mas no momento pelo que passamos, tivemos de colocar a tona para a discussão, é a transparência. Vamos administrar a casa com total transparência. Vamos criar o portal Transparência UFSJ, reformular aquele site, tornar mais interativo. Vamos colocar o orçamento para que todos tenham conhecimento e vamos, além disso, colocar boletins periódicos para que vocês possam saber como o orçamento é executado. E a outra proposta, que foi muito bem aceita pela comunidade, é a proposta da descentralização. Queremos descentralizar o orçamento da casa, os recursos com bastante transparência, para dar autonomia aos campos, em especial os campos fora de sede. É isso que propomos do ponto de vista macro. Com essas três propostas e a nossa vocação para ajudar o ser humano, nós vamos fazer com que técnicos administrativos, professores e alunos vivam a nossa nova UFSJ com muito amor, com muita sensibilidade. É isso que temos a propor, para isso estamos aqui. Desejamos a todos uma boa noite e vamos em paz. Forte abraço do professor Raposo, Chapa 2. São 20 horas e 58 minutos e assim encerramos nosso quarto debate.